hoje à tarde. Pai querido, nós estamos diante de um texto longo, mas muito precioso, Pai. E nós queremos especialmente, Senhor, ver a Tua pessoa neste texto, sendo-te melhor, sendo-te também melhor quanto ao plano que agrada o Senhor, especialmente na questão do casamento. E nós te rogamos estas coisas no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ontem eu estive na conferência e à tarde um dos pastores falou especialmente sobre o que está acontecendo nos nossos dias quanto à questão de gênero. Ele disse que estamos caminhando para um tempo onde você não pode dizer menino, senta aí, ou menina, chaqueta. Nós vivemos num mundo que primeiramente não reconhece o primeiro capítulo de Gênesis, que Deus criou todas as coisas, que existe um Deus, que no capítulo 2 disse: você pode comer à vontade de todas as árvores que estão aqui no jardim, mas dessa daqui não coma, eu sou o Senhor, eu lhe dou as ordens, e o seu dever, a sua responsabilidade é por amor a mim e obedecer. E como nós bem sabemos, o homem e a mulher passaram a pensar que sabiam como conduzir as suas próprias vidas sem Deus e desobedeceram a Ele, e a consequência está aí. Mas ainda hoje em dia tem muitos que pensam que a vida boa é viver independente das ordens de Deus. Agora, para nós que vivemos em tais dias, se tem um tempo quando nós precisamos conhecer a revelação de Deus, é hoje. Porque senão nós vamos simplesmente responder com: na minha opinião, isso aí não é bom. E se nós somos de fato servos do Senhor, nós não podemos simplesmente dizer: a minha opinião é diferente. Nós precisamos poder dizer: está escrito. E diante de tanto ataque satânico, nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra, porque ela abrange muito mais, e o ataque é muito maior do que simplesmente se é menino ou menina. O ataque é muito, muito mais amplo do que isto. Envolve a política, envolve a religião, envolve como é que se cria filho, envolve casamento ou não, e assim por diante. E nós temos a oportunidade de ver um pouco sobre isto, quanto a o Deus que nos criou, aqui neste texto, em capítulo 24, hoje à tarde. É a provisão de Deus de uma esposa para Isaac. É isso que nós vamos estudar aqui. Mas antes de entrar no estudo da palavra de Deus, nós devemos perguntar: quem são pessoas que podem pensar em se casar e quem não deve pensar em se casar? Mas antes disto, nós devemos tratar de o que é o casamento.
E o versículo-chave quanto ao que é casamento está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando foi feita uma pergunta a Jesus se era legítimo um homem divorciar-se de sua esposa e então passar a casar com outra mulher. Jesus disse, olha, vamos voltar à questão da criação. Inicialmente Deus formou um homem e uma mulher e disse em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o casamento envolve um homem, uma mulher. É o quê? Então o casamento envolve um homem e uma mulher que assumem um compromisso de união dos dois, assumem estes votos ou prometem um ao outro a viverem unidos até que Deus os separe por meio da morte. E que serão então fiéis um ao outro no relacionamento íntimo. Este relacionamento será exclusivo entre os dois. Mas uma palavra-chave então nesta definição de o que é o casamento é se unir. Envolve então duas pessoas escolherem a se unir para viverem e trabalharem e juntos operar andando no mesmo caminho para o restante da vida. Então, em termos de pessoas que não devem pensar em casar, eu quero que vocês vão a 2 Coríntios capítulo 6. E eu quero dizer aqui logo no início que Deus não se agrada de casamento de raça mista. Agora vamos ver a raça. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isto é, quando eu disse que Deus não se agrada de casamento de raça misto, eu estou falando de filho de Deus com filho do diabo. Só existem estas duas famílias aqui na Terra, espiritualmente falando. Fisicamente, todos nós somos descendentes de Adão e também de Noé. Então, fisicamente, só existe uma raça. Mas espiritualmente, tem duas raças. Filhos de Deus, filhos do diabo. E se Deus diz aqui que união é possível entre o crente e o incrédulo, se não é possível haver união dos dois, os dois devem se casar? Não. Porque se de fato são crentes, se de fato um é crente e o outro não, os próprios alvos da vida são diferentes. E então não podem viver a união que Deus quer dentro desta situação.
Em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz lá que a viúva, em versículo 39, a viúva está livre para se casar novamente com quem quiser, porém somente no Senhor. Não é dizer com isto que então dois incrédulos que estão casados e um destes se convertendo, que então deve haver separação. Em 1 Coríntios capítulo 7 é bem claro as escrituras que neste caso não devem se separar, só se o incrédulo disser: eu não casei com uma crente, eu não quero mais. Então a Bíblia diz, nesse caso, depois de se esforçar por manter a união, deixa ir se o incrédulo insistir nessa separação. Então, Deus não quer casamento de raça mista. Tá? Eu não disse negro com branco, porque, como eu expliquei, todos nós somos de uma raça só. Nós viemos todos nós descendentes de Adão e Eva. A raça mista que eu estou falando é questão de crente com incrédulo. Filho de Deus com filho do diabo, Deus não quer. Além disto, no Velho Testamento, se não me engano é Levítico capítulo 18, que proíbe diversas uniões, Levítico 18, especialmente é proibido casamento com parente próximo, que a gente chama de incesto. Isso aí Deus proíbe. Eu creio que, entenda, no início Caim casou com sua irmã e os demais também, certamente assim por diante, porque tinha que ser assim. E depois de 2.500 anos, quando chega o tempo de Moisés, é que Deus então instituiu a proibição do casamento incestuoso, e creio que envolve especialmente a degeneração genética, onde eu já conheci diversos casos de parentes muito próximos se casando, e o resultado foram muitos defeitos nos filhos que vieram neste relacionamento. Também, um homem casado, não posso pensar em me casar. Né? Eu já fiz voto de casamento, ser fiel à minha querida Eliana, enquanto Deus nos der a vida. Então, para mim, casamento não é legítimo. Se Deus disse que, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, então qualquer relacionamento de mulher com mulher, de homem com homem, também diante de Deus não é casamento. Pode os homens considerarem isto, mas Deus diz o contrário. Agora, tendo visto isto, e talvez tenha outros casamentos ainda que eu não me lembrei de especificar que Deus não quer, mas no caso aqui, vamos à história, em Gênesis capítulo 24. Aliás, deixa eu só voltar ao que disse em relação o que eu ouvi ontem. A proposta
dos que estão empurrando isto fortemente hoje em dia, inclusive aqui no Brasil, é que você está livre para se relacionar com totalmente quem você quiser. Pode ser com criança, pode ser com pessoas do mesmo sexo, pode ser filho com mãe ou pai com filha. Olhe lá para onde isso vai. A humanidade, rejeitando o padrão de Deus, vai colher o resultado das suas paixões e consequências gravíssimas. O homem se orgulha de achar que sabe muito, não se sujeita à revelação divina e as consequências futuras, até em termos de saúde e econômico, são tremendos. Vamos ao texto, então. E começa dizendo: Abraão era já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Nós devemos aqui, então, nos lembrar de Gênesis capítulo 12. Se lembra? Deus chamou Abraão para sair da sua terra. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha prometido, então, abençoar ele. E tinha abençoado ele com um filho. Tinha abençoado ele materialmente. Ele tinha prosperado em muito. De fato, o texto diz: em tudo o havia abençoado. Deus cumpre as suas promessas. Agora, tudo isto porque Abraão merecia? Não, ele era um pecador como qualquer outro de nós. Tudo pela graça de Deus. Deus se agradou em se revelar para Abraão e fazer um filho dele. Deus falou, Abraão creu e partiu para a terra que Deus prometeu a ele. Quando diz aí que ele era já idoso, entenda que no próximo capítulo 25 e versículo 22 diz que Isaac tinha 40 anos quando casou com ela. Então, sendo assim, isto é dizer que Abraão teria mais ou menos 140 anos de idade, porque Isaac nasceu quando ele tinha 100, né? Então, Sara tinha morrido quando ele tinha 137, então ele já está pelo menos beirando 140 quando isto ocorre. Diz aqui então: disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Ele chama este homem que no capítulo 15 nós já vimos ele. O nome dele é Eliezer, e ele era o homem de quem Abraão falou no capítulo 15 que já que ele não tinha filho, este seria o seu herdeiro. Mas já que nasceu o filho Isaac, ele não é mais herdeiro de tudo. Porém, não sendo
ele agora está amargurado, eu perdi o que eu esperava receber. É assim que ele está? Não. Ele, humilde que é, ele está a servir. Deixa eu só comentar em relação a isso. O comunismo, a própria palavra significa ter em comum. O comunismo fomenta o objetivo é inculcar nas pessoas, exija os seus direitos, você tem que lutar para isso, os outros não vão se importar com você, você não vai ter nada se você não vai atrás para si. E, portanto, você não pode ser feliz porque o comunismo é materialista, que ensina, em outras palavras, que você só pode ser feliz se tiver as coisas e se forem suas. E a Bíblia ensina tão diferente, não é? Jesus disse aos seus discípulos que o que quiser ser primeiro seja o quê? Servo de todos. Em Jesus é invertido a coisa. O prazer não é em ter, é em servir a Deus e ao próximo. E nós vamos ver isto em Eliezer. Um homem com espírito de servo, ele não vivia a contender. E olha, eu creio que da parte de Abraão certamente foi muito generoso para com ele também. Porque Abraão era um servo de Deus, eu creio que ele prosperou. Mas não é por briga que se ganha. Começa por ter aquele espírito humildade de estar pronto a servir, de cumprir as suas obrigações. Então, Abraão chama Eliezer, este homem que, nota bem, que governava tudo o que Abraão possuía. Era homem de imensa confiança da parte de Abraão. E Abraão então chama ele, no versículo 2, diz: põe a mão por debaixo da minha coxa. Expressão de levar alguém a jurar alguma coisa. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Abraão chama Deus de o Deus do céu e da terra. Ele não é meramente o Deus de Israel. Ele é isto, mas ele é o Deus do universo todo. Quando a gente fala do Deus da Bíblia, ele não é o Deus dos americanos ou o Deus dos israelitas. Ele é o Deus criador e, portanto, o Senhor de todos nós. Agora, aqui cabe bem a gente fazer a pergunta: e por que rejeitar as mulheres da terra onde ele está? Nota, ele diz: não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus. E a resposta simplesmente é aquela que eu mencionei antes, em 2 Coríntios, capítulo 6.
Não pode haver união entre aquele que ama a Deus e aquele que é filho do diabo. Deus não pode mentir, o diabo vive a mentir. Como é que se vai fazer um compromisso entre uma pessoa de palavra e uma mentirosa? Quando os alvos na vida do filho do diabo são o quê? Prazeres, os bens materiais. Este é o alvo da sua vida. E o Filho de Deus, o alvo é agradar o seu Senhor em todas as áreas da vida, inclusive as materiais. Temos necessidades materiais? Temos. Mas aquele que conhece a Deus sabe que a razão de viver é Ele, não é ganhar bens. Em Deuteronômio capítulo 7, Deus advertiu o seu povo alguns anos mais tarde sobre esta questão. Em Deuteronômio 7, versículos de 1 a 4, diz: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gigaseus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente e as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. E aqui é a parte especialmente que eu quero que vejam. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Por quê? Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Deus diz: eu quero que você tenha cuidado quanto aos seus filhos, para caminhá-los nos caminhos do Senhor. Você planejando e envolvendo o seu filho, se é um filho de Deus, com um filho do diabo, a descendência é de se esperar que seja filho do diabo. Já nasce como filho do diabo, e se não valorizou agradar a Deus no casamento, como é que pode esperar filhos que honrem e amem a Deus quando já desobedeceu a Ele até na escolha do casamento? Em outras palavras, pais, essa é coisa que nós precisamos instruir os nossos filhos, e nós precisamos guiar os nossos filhos quanto a isto. Que amem a Deus de todo o coração, que submetam a Ele esta questão de com quem vão se casar. Lembre-se de Salomão. A Bíblia diz que o coração dele se apegou com mulheres destas outras nações que Deus tinha proibido, e elas desviaram o seu coração de amar o Senhor. Por muito que sabia, ele caiu nessa e muito desagradou ao Senhor. Então, Deus já tinha dito que ele tinha escolhido a Abraão. Nós vimos isso no capítulo 18, se não me engano foi versículo 18. Deus disse: eu escolhi ele para ele cuidar das gerações que viriam depois, de mandá-los viverem, a amarem o Senhor de coração.
Agora, ele disse, então vá, versículo 4, a minha parentela, e tomar uma moça de lá para se casar com Isaac. Agora, ele vai levar Isaac? Não. Nós vamos ver isso já já. Mas imagine você viajar, e nós vamos ver já já a distância, para buscar uma menina, para trazê-la para casar com um rapaz que nunca viu, nunca conversou com ele, muito pouco sabe sobre ele. E por isso o servo diz, e coisa boa deste servo, quando a gente vai fazer uma tarefa, muitas vezes surgem dificuldades. E ele prevê que pode ter uma dificuldade aí, e não pequena. Ele diz, versículo 4, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, plano B é levar o teu filho à terra de onde saíste. E Abraão então responde no versículo 6. Nós temos boa instrução aqui. Ele diz, cautela, não faças voltar para lá meu filho. Por quê? O Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, é que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Por isso, se Deus me tirou de lá para me dar essa terra, não leve o meu filho de volta para lá. E, além disto, Abraão diz, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Novamente, nós vemos aqui a confiança que Abraão tem no Senhor. Deus é glorificado quando nós confiamos nele. Quando nós não confiamos, nós fazemos de Deus um mentiroso igual a os demais ao nosso redor, que são filhos do diabo. Abraão expressa essa confiança no Senhor. Ele vai enviar o seu anjo na sua frente para trazer uma esposa para o meu filho. E, versículo 8, caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Ele disse não leve no versículo 6, no começo. No fim, é para ênfase. Não leve o meu filho para lá. Mas a questão de versículo 8, ele diz isso, mas confiante que Deus vai providenciar a esposa para o seu filho. Diante disto, então, o servo toma este juramento e nota uma coisa aqui em relação ao juramento. Esse jurar, no versículo 3, foi jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra. Isto é um compromisso seríssimo que ele assume. E Abraão tem confiança que este é um homem que, ele dando a sua palavra, ele cumpre. Isso aqui não é um mentiroso que jura diante de Deus e aí vai fazer diferente do que prometeu. Vamos ter que andar mais rápido. Versículo 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor. Aqui ele toma a iniciativa e parte logo para cumprir a sua missão.
Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e levando consigo de todos os seus bens, ele vai partindo com o camelo. Né? Levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Agora, para a gente compreender um pouco mais disto, entenda que nós estamos estudando uma história que realmente aconteceu em certo local na Terra e, no caso, a distância, segundo o que eu estudei, é mais ou menos uns 700 quilômetros. Tá? Não é pouca distância não. E vão de camelo. Quanto tempo deveria levar para a viagem? Pelo estudo que eu vi, podiam viajar cerca de 40 para 50 quilômetros por dia. Um camelo levando uns 130 quilos. Talvez não levassem isso tudo, mas levavam muita coisa para dar para a família lá. Então deve ter levado de 2 a 3 semanas, dependendo do que precisava para fazer durante a viagem. Nós vamos ver já que o servo era diligente, então não é pensar que levou muito tempo não, mas de 2 a 3 semanas. Chega então na cidade, comenta sobre a viagem, versículo 11, fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. Nós vamos ver sobre camelos e beber água mais para frente. E disse consigo, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. Na hora da chegada, a primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor. Ele chama Deus de meu Senhor, desculpe, ele diz, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, e ele diz, eu preciso da tua ajuda. A missão a qual eu vim não é fácil, é difícil. Então, eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Nota que eram as moças que lavavam a água, não os rapazes. Ele chega então num lugar onde há junta moças de tardezinha. E reconhecendo a dificuldade, ele pede ao Senhor, especificamente, Senhor, eu quero saber qual é a que tu tens. Lembre-se, Deus tem prometido que Isaac vai ter descendência. Para ter descendência, ele não pode ter descendência sozinho. Ele precisa de uma esposa. E então, Deus, eu estou confiando que você vai me dirigir à mulher certa. Mas nota uma coisa aqui. Quando ele faz o seu pedido ao Senhor, ele pede algo fácil. Ele já veio numa missão difícil. E ele ainda pede uma coisa difícil. Ele pede que essa moça que nem conhece ele, não somente quando ele pede para beber, diga, em vez de dizer,
nem te conheço, não sou tua serva, não. Como talvez muitas diriam hoje, mas que ela dissesse não somente está aqui água para você beber, mas eu ainda vou dar de beber os seus 10 camelos. E isto era muito trabalho. Então, ele está pedindo a Deus algumas qualidades nesta futura esposa para o seu filho. Uma mulher que está disposta a trabalhar. Não uma que passa o dia... aqui os baianos não balançam na rede, não, né? É o cearense. Balançando na rede, esperando aí a coisa cair do céu de graça. Não, ele pede a Deus uma mulher que seja trabalhadeira, uma mulher também esperta em termos de perceber a necessidade. Ele não está nem pedindo que ela dê de beber aos camelos, mas que ela perceba que eles chegaram de viagem, portanto precisam beber, e que com um espírito humilde ela esteja pronta a servir. Este tipo de mulher vai fazer uma boa esposa para o meu Senhor, para o filho do meu Senhor. E o que acontece quando ele ora e pede ao Senhor? Versículo 15, considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cantor. Nota bem, ele ainda está acabando sua oração e a Rebeca já chega. Deus respondendo logo. Nem sempre é do agrado do Senhor fazer assim, mas aqui foi. E ainda diz no versículo 16, a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Isto é, essa pessoa que Deus tem preparado e escolhido para ser a esposa de Isaac, ela é uma mulher por um virgem, agrada a Deus, entrar no casamento como virgem, não possuída aí por quem bem quisesse, sem nenhum compromisso. Não, ela é uma virgem. Mas além disto, bonita também. A mãe de Isaac, a Sara, se lembra, teve ocasiões onde nós vimos que criou problema com isso, mas ela é aquilo que o ser humano, já que não conhece o interior do coração, aquilo que o homem costuma procurar é o exterior mesmo, mas mesmo assim Deus deu a ele uma esposa muito bonita também. Ela chega lá e desce para o poço, a fonte lá, para encher o seu cântaro, e subiu. E versículo 17, então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro, fazendo justamente aquilo que ele acabou de orar. Ela respondeu, bebe, meu senhor, e prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu a beber. E aí, o que vai acontecer? Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água para os teus camelos.
até que todos bebam. Tá bom demais, tá não? Exatamente aquilo que ele pediu. E diz no versículo 20, e apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. Agora, eu sei, mais para frente um pouquinho. O homem a observava em silêncio, não porque fosse preguiçoso, mas isso era parte do teste. Tá? E nós vamos ver que ele vai recompensá-la bem pelo trabalho que fez. Mas ele quer ver se produz simplesmente por um espírito de serva, não para ganhar o dinheiro. Se ele tivesse dito, olha, dê de beber aos meus camelos aqui que eu vou te pagar bem, aí faria por amor ao dinheiro. Tá? Ele queria ver o que estava no coração dela primeiro. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Senhor, isso aqui está parecendo bom demais. Mas eu ainda tem coisa para frente que a gente tem que ver. Tendo os camelos acabado de beber. Agora, quanto é que um camelo bebe? Um camelo de 600 quilos, não é um animal pequeno não, tá? Pode beber 200 litros de água em 3 minutos, segundo o Wikipedia. 200 litros ou 200 quilos de água dentro de 3 minutos. Muito demais. É entender então que cada um beberia 10 garrafões de água. E aí são quantos camelos? São 10 camelos. São 100 garrafões de água. Ela tinha que descer lá para a fonte. Então, a água não ia na descida, não. Vinha na subida, na volta. É como que estivesse lá embaixo, talvez lá na frente do portão, e subir para cá com 100 garrafões de água. Aquelas de 20 litros. Muito trabalho. Não levou pouco tempo, não. Uma mulher diligente, trabalhadeira. Aliás, o camelo é um animal muito interessante que Deus fez. É tão interessante estudar as coisas que Deus criou. Uma das coisas que eu li aí na enciclopédia é que, diferente dos demais animais, o camelo tem as células sanguíneas não redondas como o resto tem, mas oval. E isto faz parte do que Deus fez em termos do camelo poder viver muito tempo sem beber. E aí estão querendo que a gente acredite que tudo isso evoluiu. Precisa muita fé para acreditar nessa mentira. É muito mais sábio crer que um Deus muito inteligente, muito sábio, criou todas essas coisas. Mas vamos em frente. Os camelos beberam. E aí chegou a hora de tomou o homem um pendente de ouro
de meio ciclo de peso e 2 pulseiras às mãos dela do peso de 10 ciclos de ouro. Ele recompensou ela bem. Não estava procurando tirar vantagem dela, mas fazer teste ele fez. Tinha que ver primeiro o que estava no coração dela. Ele perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar para que eu fique a comitiva? Tem que chegar no negócio da esposa, né? Ela respondeu: sou filho de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. O que o homem faz? Versículo 26, se inclinou o homem e adorou o Senhor. Já está vendo que Deus está prosperando o seu caminho, ele não esquece de agradecer. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Nota, Deus guia, mas Ele está no caminho. Né? Ele vai até onde Ele sabe, debaixo de confiança que Deus vai orientá-lo nesta coisa tão importante. E olha a moça, versículo 28, correu a contar aos da casa e sua mãe todas as coisas. Ela já havia corrido no versículo 20, atrás da água, né? Diligente mesmo, e continua aqui, não é na moleza não. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão, e nós vamos ver mais sobre ele nos capítulos 29 a 31. Mas ele ouviu então, este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele disse: entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida. Agora chegam em casa. Se lembra? Rebeca já sabe qual é a missão dele? Nada disto. Né? E agora oferecem a ele o que comer. Ele, porém, disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Você vê a dedicação desse servo? Está sendo oferecido comida para ele. Ele diz: eu não posso comer ainda, eu tenho que lhes dizer primeiro o que é a minha missão. Ele está focalizado em cumprir o que veio fazer. E Labão respondeu e disse. E veja o que ele diz. Nos versículos 34, então, até 49, são as palavras do servo relatando. Mas olhe lá, tudo isto, eu vou ler, mas eu quero que vocês vejam como tudo isto tem um propósito. Essa mulher precisa sair de onde está e ir 700 quilômetros para casar com um homem que ela nunca viu.
Nunca conversou com ele pelo celular. Se casar para se unir enquanto Deus os der vida e nunca mais vai poder voltar para a casa dos pais. E ele tem que convencer ela de estar pronta para isto. E, aliás, não somente ela, mas a família também. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe poderes, e bois, e prata, e ouro, e servos, e camelos, e jumentos. Então, o marido precisa providenciar para a esposa. É dever, é responsabilidade dele. Isaac tem condição? Tem. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. E eu acho que o coração de Rebeca começa a bater mais ligeiro nessa hora. Respondi ao meu Senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Ele envolve aquilo que Abraão disse e a promessa de Deus que vai ser cumprida. 41. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores a minha família, se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, então, ele diz: cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, se me levas a bom termo uma jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar a água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Senhor, que esta seja a mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. E aí o coração ainda vai bater mais ligeiro. Eu fiz isso, diz Rebeca, no seu íntimo. Considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu Senhor uma esposa do seu parente. Agora, pois, deixa eu só mencionar a questão de parente. Em termos de comparação, Mercê é minha filha. Seria como a Mercê casar com um primo meu. Tá? Então,
Abraão e Isaac e Rebeca, não, Isaac e Betuel eram primos. Isaac, o que ia se casar, era primo do pai de Rebeca. Então, ele fecha o negócio em versículo 49. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu Senhor, faz-me-o saber. Se não, declara em mim, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Está na hora de fechar o negócio, para saber se vocês vão concordar com isso. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Era mais do que óbvio que Deus tinha feito tudo isto. Me dá vontade de contar aí um pouco quanto a isto em relação a minha esposa, mas por causa do tempo eu não vou contar não. Eis Rebeca na tua presença, toma-a e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Quer dizer, este é um homem que em cada passo do que ele faz, ele está adorando o Senhor, está lembrando de orar, está lembrando também de agradecer as bênçãos dele. E tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. A Rebeca vai ter a provisão que ela precisa para ser a esposa do Isaac. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberão, finalmente chega na parte dele, né? Comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. E aí nota isso, de madrugada, quando se levantaram do próximo dia. Esse homem acaba de viajar 2, 3 semanas. Bom de tirar uns dias de férias para descansar um pouco antes de voltar essa viagem toda, não é não? Ele se levanta de madrugada e disse: permitir que eu volte ao meu Senhor. É um homem com compromisso, terminar o que começou a fazer, né? Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco uns dias, pelo menos 10. Depois irá. Quer dizer, só essa noite que a gente soube dela ir para onde nós nunca mais vamos ver. Pode ser passar uns 10 dias aqui para a gente poder se despedir direito, né? Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite-me que eu volte ao meu Senhor. Que homem de compromisso, né? Está lá para servir, para terminar o trabalho que ele tem a fazer. Disseram, 57, chamemos a moça e ouçamos lá pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: e isso aqui é importante, queres ir com este homem? A questão do querer. Quando um rapaz só vão a um cartório diante do juiz, uma das coisas que ele vai perguntar é do seu querer, rapaz, se casar com essa moça? Moça, é do seu querer se casar com este rapaz? Porque se não quer, como é que pode haver união? Que, aliás,
deve nos levar a pensar em casos, porque em alguns países pessoas se chamam de casamento, mas forçado. A moça não quer. E realmente diante de Deus não é casamento. Seria a mesma coisa de um estupro, na verdade. Eles perguntam a ela, você quer ir? Quer dizer, a família está envolvida na decisão. Eles vão proteger ela e dizer, não vá se casar com uma pessoa irresponsável que vai lhe engravidar e vai lhe abandonar sem ter compromisso contigo para o restante da vida. Evita esse tipo de rapaz. Eles examinam, eles ouvem a capacidade, sabem com quem ela vai casar, mesmo que nunca tenha visto, mas ainda perguntam, você quer? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, versículo 59, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, sê tu mãe de milhares de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Esta então seria uma das mães no caminho para chegar para o libertador, Jesus Cristo. Dentro do plano de Deus fazendo com que Isaac tivesse descendência. Ela é abençoada nesse sentido. 61. Então se levantou Rebeca com suas moças e montando os camelos, servas que a família estava dando a ela, seguiram o homem. Então ela foi com certas amigas. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Ber-lá, porque habitava na terra do Negueb. Saíra Isaac a meditar no campo, ao tardar da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Eu quero acreditar que quando fala aí de meditar no campo, não é que ele não era um homem trabalhador, porque era, mas ele tirava tempo. Ele sabia a que o servo tinha ido. Ele estava ansiosamente esperando essa esposa chegar. Acredito que orando também. Deus direciona Eliezer. É muito importante com quem vou me casar. Ela vai ser a mãe dos meus filhos. Ela vai ser uma mãe que cuida bem, não só fisicamente, porque qualquer incrédula pode fazer isso, mas ela vai cuidar espiritualmente dos nossos filhos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac apeou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e cobriu, para ele não ver. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Nós acabamos de ver ele contando para os parentes da Rebeca. Agora ele conta a mesma coisa a Isaac. Para quê? Para ele poder ver a mão de Deus nisto. Isso não era simplesmente alguma coisa que ele foi lá por conta própria e escolheu uma do jeito que ele achava que seria boa. Não.
Isso aqui foi feito debaixo da direção de Deus. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, sua mãe, que tinha morrido, talvez 2, 3 anos antes. E tomou a Rebeca. E esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. A primeira vez que nós encontramos na Bíblia dizendo que um homem amou a sua esposa é essa daqui. Nós vimos aí então os preparos para tudo isto. Envolvia em tudo o Senhor. O Senhor, primeiramente, na escolha da esposa, em termos de rejeitar as filhas do diabo em busca de uma que fosse temente a Deus. Onde as circunstâncias contribuíram para que compreendessem tanto a família dela, como Rebeca mesmo, como Isaac, ficassem convencidos de que isto veio do Senhor. 2 pecadores, sim. Nós vamos ver mais para frente que não foi tudo maravilhoso, sem conflito. Mas começou dentro do plano de Deus. E Deus abençoou ricamente mesmo 2 pecadores que se casaram. Nós temos um livro chamado Como Pecadores Dizem Sim, sobre o casamento. A verdade é que sempre são pecadores. Mas quando são pecadores, arrependeram dos seus pecados e confiaram no Senhor, perdoados por Ele, também sabem perdoar e agradar e servir. Eu li na segunda-feira um pouco de um livro chamado O que Cada Mulher Deseja que Seu Pai a Tivesse Dito a Ela. Li isso aqui para a Mercê e quero em conclusão ler estas palavras deste livro. O Evangelho lhes chama em direção oposta. O Evangelho não lhe diz: encontre alguém com quem você pode ser feliz ou que você acha atrativo. É isso que o mundo procura. Essa daqui vai me fazer feliz. Ou esta daqui é atraente, é bonita, ou tem isso aqui que eu gosto e por isso vou me casar com ela. O Evangelho não diz busque assim, mas encontre alguém que você pode servir e, juntamente com aquela pessoa, servir a outras pessoas também. Um espírito de servo em vez de egoísta buscando para si. Se cada um busca o que quer para si, vai terminar em decepção. Porque cada um só está para puxar tudo para si e usar os outros para os seus fins. Em Cristo é transformado de dentro do coração, de forma que é diferente. Sim, o restante nos chama a nos obrigar a ser, nos chama a nos obrigar a um ser humano pecador e imperfeito, e amá-lo com o tipo de amor com a qual você tem sido amado. Deus, se você é um salvo, Ele amou porque você era perfeito e tão bom? Absolutamente não. E
a felicidade vem não por fazer da felicidade o alvo do seu casamento, mas felicidade vem por fazer a glória de Deus o alvo da sua vida. E aí a felicidade é consequência. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela tua preciosa palavra. Uma história muito bonita. Como o Senhor fez provisão de uma esposa para Isaac e um marido para Rebeca. Os dois estando tão longe um do outro. Mas o Senhor os trouxe e os uniu. Um casamento em que Isaac, porque amava a ti, amou a esposa também. E certamente ela voltou mesmo ao seu marido. Que o Senhor possa com isto guiar a nós como pais, para que nós compreendamos a tua vontade em relação ao assunto e nos nossos dias de imensa importância. O casamento dos nossos filhos, dentro da vontade do soberano Deus dos céus e da terra. Nós rogamos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.